Tá bom? Deixa eu escolher aqui ao caso. Lembrando todo mundo que eu sempre uso esse livrinho aqui, que é o Gota de Paz, que minha tia Neide que me deu. Tem várias coisas aqui interessantes, né? São mensagens que servem para você ler uma mensagem por dia, né? Baseado no Evangelho do Espiritismo. Então sempre a gente começa aqui com uma breve oração aqui. Oração não, né? Uma passagem aqui do Gota de Paz. Vamos abrir aqui o acaso. Vamos lá. A ingratidão. Mensagem 106. Não existe gratidão de ninguém, mas não exige a gratidão de ninguém, mas não seja ingrato. Aos homens, demonstre gratidão por todos os meios ao seu alcance. Pela palavra, obrigado, pelo sorriso largo e bom, pelo abraço fraterno, pelo beijo carinhoso, repassado de ternura. A Deus, confesse e testemunhe gratidão pelos seus atos, pelo seu constante aprimoramento espiritual, deixando os vícios e hábitos nocivos, aperfeiçoando-se no amor incondicional a todos os seres e a natureza, tornando-se digno de ser contado entre os filhos dele. O Cristo valoriza a gratidão. Quando curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer, perguntou: não eram 10? Onde estão os outros 9? Sempre que a ingratidão assombrar seu coração, indague de você mesmo: não serei eu um dos 9? Bom, ingratidão, né? A gente pode explicar essa passagem aqui. Primeiro, né? Para a gente aprender a fazer o bem, aprender a fazer o que é certo, né? A primeira coisa que a gente tem que desapegar é o sentimento de... É o sentimento... Ó, só dentro aqui. Vamos guardar aqui. Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Estava assistindo aí, tava com dificuldade para entrar ou você entrou agora? Tava, acho que a internet falhou um pouco, agora que Ah, consegui. tá. Você conseguiu escutar o que eu li já o... Não, não Não? consegui. Não. Bom, fala... Agora eu fechei aqui, não vou achar mais. Fala de ingratidão, Hum, tá? Achei aqui, ó. Vou ler de novo aqui, aproveita que você entrou, vou ler de novo aqui. Mensagem 106. Não exija a gratidão de ninguém, mas não seja ingrato. Aos homens, demonstre gratidão por todos os meios ao seu alcance. Pela palavra obrigado, pelo sorriso largo e bom, pelo abraço fraterno, pelo beijo carinhoso repassado de ternura. A Deus, confesse e testemunhe gratidão pelos seus atos, pelo seu constante aprimoramento espiritual, deixando os vícios e hábitos nocivos, aperfeiçoando-se no amor incondicional a todos os seres e a natureza, tornando-se digno de ser contado entre os filhos dele. O Cristo valoriza a gratidão. Quando curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer, perguntou: não eram 10? Onde estão os outros 9? Sempre que a ingratidão ensombrar o seu coração, indague de você mesmo: não serei eu um dos 9? Que eu estava falando aqui, Oswaldo, uhum. é que a ingratidão, a primeira coisa que a gente tem que desapegar, né, quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer fazer o que é certo, né, quando a gente tem a nossa tentativa de se tornar uma pessoa melhor, é desapegar de escutar o obrigado, a gratidão, né? Porque se você faz algo esperando algo em troca, você acaba se frustrando na maioria das vezes, né? Isso é um desestímulo para você continuar nessa seara, nesse trabalho
difícil de evolução espiritual, né? A gente tem que fazer o bem sem esperar nada, né, em troca, sem esperar que a outra pessoa retribua, né? Mesmo às vezes com um simples obrigado. Mas ao contrário também, quando a gente é ajudado, né, pelo que fala aqui, a gente sim tem que ser grato, né? Tem que agradecer, tem que abraçar, tem que, né, falar o nosso obrigado, né? Por quê? Porque isso traz uma energia tão grande para a pessoa que está sendo, que nos ajudou, que o incentiva a ajudar mais pessoas ainda. Acho que é mais ou menos essa linha, né, Oswaldo? A gente acho que falou aí de gratidão numa das lives, numa das perguntas, e o que a gente percebe é que todas as religiões ela fala da gratidão. Nós, como você falou, a gente se preocupa muito com a ingratidão das pessoas para com a gente. Só que a gente não percebe também o quanto nós não somos gratos pelas coisas, né? Por tudo que nos acontece. Eu acho que já contei e falei, né? Falo bastante da Seixo Noé, porque numa época da nossa vida, eu ainda eu era criança e meus pais tiveram um contato com a Seixo Noé, e a Seixo Noé tem muito disso, né? De usar a gratidão. Tanto que ela ensina as pessoas a agradecer, mas um agradecer assim, de repetir por muitas e muitas vezes a palavra muito obrigado. E a gente fala assim, a repetição traz, né, na verdade, o hábito, né? Tudo que nós fazemos na nossa vida é repetido muitas vezes, ele vira o hábito. Então, eu lembro que a Seixinoe, ela tinha isso de pedir às pessoas a repetirem a palavra muito obrigado. E tinha até, era interessante, né? Até eu comentava em família outro dia, né? Minha mãe que fazia muito isso, ela que estava aprendendo, né? Então se via que ela estava tentando utilizar. Então, tudo que acontecia, né? A gente tem um vício de quando as coisas não dão certo, a gente xinga. Quando alguma coisa cai, a gente xinga, né? Quando alguma coisa sai um pouquinho do nosso controle, muitas pessoas ela têm o hábito de xingar. E nesse entendimento, né, nesse ensinamento da Seixo Noé, ela falava que tudo o que acontece a gente deve agradecer. E é muito difícil e a gente percebe que não é só a Seixo Noé, né? A gente percebe que tudo nós devemos agradecer. E a gente não percebeu, e as pessoas usam, até nesse caso da queda do avião, né? A última vez aí que apareceu, que nós acabamos fazendo uma live, muitas pessoas às vezes xingam por não ter podido, por exemplo, pegar o avião, né? Perderam o voo. Muitas pessoas acontece alguma coisa, ela perde tempo, ela perde um ônibus, ela perde uma condução, e muitas das vezes ela fica brava. E depois ela vai perceber que o que aconteceu, na verdade, as pessoas usam muito hoje o termo livramento, ao invés de ser algo ruim, o não ter podido pegar o avião, na verdade, foi um livramento, que tirou a pessoa de ter passado por uma coisa pior. Então, nós, por não sabermos e não conhecermos muitas das coisas, a gente só leva a vida no tipo, as coisas acontecem apenas porque acontecem. Aparentemente, o tipo de vida que a gente leva, o tipo de pensamento que a gente tem, nos leva a participar de coisas boas ou de coisas ruins, dependendo de como nós vibramos. Se eu peço a Deus todos os dias por coisas boas, o dia que acontece uma coisa errada, eu deveria entender que aquilo não está sendo errado ou ruim, ou que Deus não gosta de mim. Alguma coisa tem por trás daquele acontecimento que talvez eu não saiba. E que muitas das vezes, muito depois, a gente vai perceber, aquilo era algo que Deus estava me tirando de algo ruim, por exemplo, né?
Então, essa ideia de confiança em Deus, de fé que Jesus nos ensina e do agradecer, quando eu brinco muito com meu irmão, né? Eu falo assim com a minha mãe, né? A gente fala de segurar na mão de Deus e seguir independente das coisas que aconteçam. Quando eu faço isso, eu não temo pelas coisas que acontecem, mesmo que alguma coisa em algum momento pareça ser ruim, pareça que está indo contra alguma coisa, se eu acredito em Deus, se eu tenho fé em alguma coisa maior, se eu estou buscando fazer o melhor, o que a gente percebe? Que Deus sabe o que faz. Se Deus sabe o que faz, eu não posso por uma coisinha. Eu tenho, né, a gente fala assim, às vezes a gente tem, se a gente for buscar na vida, desde que a gente vive, a gente começa a enumerar um monte de coisas boas que aconteceram na nossa vida. E que muitas dessas coisas a gente não agradeceu a Deus por isso. Mas o dia que acontece algo ruim, Deus tem que estar contra mim. Deus tem que estar fazendo alguma coisa porque não gosta de mim. A gente não é capaz, por exemplo, de agradecer a quantidade de coisas boas que aconteceram e é capaz de, a um revés, uma coisa que saiu fora do controle, já ter que dizer, não, Deus não gosta de mim, Deus, olha só o que está acontecendo. E sem saber, por isso que a gente às vezes não percebe, a gente não sabe o que está acontecendo naquele evento. E que a gente falou, de repente, depois eu vou descobrir que era algo bom. Que se eu pedir a Deus mesmo com fervor, algo de ruim não iria me acontecer. Então o que aconteceu não é ruim. Eu que estou vendo por um lado talvez pessimista, imediatista, né? Então o que a gente percebe? Que a gratidão ela é independente das coisas. Né? A gente, muitas pessoas falam, eu não pedi para nascer, eu não queria ter nascido, e não sei o quê, e foi, inventa, né, um monte de coisa para reclamar, na verdade, da vida. Nós, quando vamos aprendendo o que nós, né, que o Espiritismo nos ensina, nós vamos perceber que em tudo nós participamos. Em tudo tem a nossa participação. Tudo tem uma lei de Deus. Tudo tem algo funcionando que eu não estou percebendo. Porém, a gente fala assim, para quem está encarnado, ou para quem entende o motivo ou o porquê da reencarnação, estar reencarnado é uma bênção. Né? As pessoas não entenderam o mecanismo da reencarnação, mas para quem já começa a entender e consegue entender quem nós somos, o que nós já fomos, o que nós fizemos, estar encarnado nesse planeta é uma bênção. As coisas que acontecem na nossa vida são bênçãos. Porque nós só estamos aqui porque nós precisamos, nós só estamos aqui muitas das vezes porque nós pedimos, e tudo o que tem, que acontece na minha vida, tem relação com o que eu fiz, ou com o que eu preciso fazer, ou com o que eu preciso aprender. Então, só por isso eu já deveria ser grato a Deus. O motivo, o fato de eu estar reencarnado é uma benção. Muitas, segundo constam, muitas pessoas precisam reencarnar, muitas pessoas gostariam de reencarnar e não conseguem. Não porque não conseguem porque Deus não quer. Não conseguem porque, para aquilo que se precisa fazer e aprender, há necessidade de uma quantidade de fatores para que aconteça uma reencarnação. Não é apenas o fato, eu quero reencarnar, você vai, pronto, reencarna. Não. Se nós fizermos coisas, se nós estivermos com pessoas, se nós atrapalhamos vidas de pessoas, se nós vivemos com certas pessoas e nós precisamos estar aparentemente próximas a elas, junto a elas no evento reencarnação, vai demorar às vezes muito tempo para isso acontecer. E eu preciso ter a paciência
Mas o que os espíritos aprendem? Que cada vez que lhe é permitido reencarnar, é permitido reencarnar para quê? Para que eu avance, para que eu aprenda, para que eu evolua. Então a reencarnação não é um simples fato, eu quero reencarnar, não quero, é legal, não é legal. Ela tem um mecanismo por trás que tem tudo relação com a minha vida. Então o fato disso me faz, ao acordar todos os dias, né, deveríamos dizer, Deus, obrigado pela oportunidade de mais um dia. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado, né, por tudo. Bom, aí a gente reclama de muitas coisas que faltam. Mas muitas coisas que nós temos, se a gente for ver, muitas dessas coisas eu pedi nesta vida mesmo a Deus. E não lembro mais que eu pedi, e não lembro mais que eu consegui. E a gente faz que nem a criança, né? Que após ganhar um brinquedo e já perder o gosto por aquele brinquedo, ele já quer outro. Aquele já não serve, aquele já vou jogar fora, aquele vai para um canto, e assim nós fazemos. Então, o dia que a gente conseguir, segundo, né, ensinamento dos espíritos, ensinamento de todas as religiões, cada coisa acontecida na minha vida, eu deveria dar graça, sendo coisas boas, sendo coisas ruins. Como eu falei, é difícil você agradecer coisas ruins? É. Mas às vezes a coisa ruim é para algo melhor lá na frente. É algo que dá início a um evento muito melhor depois. Como nós não sabemos do futuro, como nós não conhecemos, às vezes, né, a gente não tem ideia. Né? Por isso que a gente fala assim. Então, a gratidão. O dia que a gente conseguir, e nós vamos perceber, né, eu já falei alguma vez aqui, tem um dizer de Jesus e tem um dizer da Seixonei que ele fala, reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. O dia que você reconciliar com todas as coisas do céu e da terra, nada te fará mal. Tá. O que nós percebemos na nossa vida? Todo dia nós temos uma preocupação. Algo que está lá dentro da gente que parece dizer que vai acontecer algo ruim, que não é, é só uma apreensão, é só um incômodo, é só uma insatisfação pela vida. Por quê? Porque nós começamos a criar, né? A gente é muito bom nisso no nosso pensamento. A gente começa a criar coisas que não existem, né? A gente começa, tem que dar algo errado, o que eu estou sentindo aqui no peito, um sonho, alguma coisa. Eu estou sempre... O que a gente percebe? Que no dia a dia nosso, nós estamos sempre brigando com o mundo espiritual. Nós estamos sempre brigando com Deus. Nós sempre estamos insatisfeitos. É o que as pessoas dizem. Quando você não tem alguma coisa, qualquer coisa é bom. Quando você já tem alguma coisa, você já começa a falar, né? Como diz as pessoas. Deveríamos agradecer o prato de comida, que seja um arroz com feijão, só arroz com feijão e ovo frito, que as pessoas falam é um banquete. Quando você não tem nada, um arroz com ovo frito é maravilhoso. Quando você já tem opção e já está, né, um pouquinho melhor, putz, queria que tivesse não sei o quê. Eu queria comer tal coisa. Quer dizer, a gente começa, legal, né? A gente poder escolher, como dizem as pessoas, uma casa que possa oferecer 3 tipos de mistura, que as pessoas dizem, né? 3 tipos de carne é maravilhoso. Mas ele fala assim, mas e aquele que não tem nem isso? Aquele que fuça um lixo para pegar resto de comida, né? Que parece que não existe, mas existe. E às vezes a gente está ali, bravo e brigando com o que eu tenho de melhor. Isso é ingratidão. Não parece. As pessoas não reparam isso, mas é ingratidão. Quando eu não estou contente com o que eu tenho, eu estou sendo ingrato. Uma coisa é você dizer assim, quero melhorar minha vida, eu vou melhorar minha vida, é uma coisa. Agora, insatisfação, a reclamação pelo que se tem, demonstra que eu estou contra Deus. Tipo, quem está me permitindo, e é isso que, quando a gente vai lá aprender um dos ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo
como nós mesmos, o amar a Deus sobre todas as coisas é o tipo assim, tudo o que Deus me dá é bom. Até dizem, né? Deus é bom o tempo todo. Diz de Jesus que Deus não dá coisas ruins a seus filhos. Se um pai da terra não consegue dar coisas ruins aos filhos, por que Deus daria? Diz numa passagem de Jesus. Então, fala assim, Deus me dá aquilo que eu preciso, e não muitas das vezes o que eu quero. Por isso que quando eu entrar em sintonia, né, como eu brinco muito, quando eu entrar no fluxo das coisas, num caminho, eu aceito, não aceito, né? As pessoas não gostam muito que falam assim, eu tenho que aceitar. Não, não tem que aceitar. O ser que tem livre-arbítrio, ele não tem que aceitar. Ele tem que concordar ou não. Só que quando eu entendo que Deus sabe mais do que eu, e que eu peço a Deus as melhores coisas, e Ele sabe o que pode me dar, eu não reclamo. Eu aceito, mas não aceito apenas de aceitar. Eu aceito de que, como eu não sei nada, o que Deus me dá é o melhor. Então a gratidão, né, que deveria, segundo consta, que a gente, por isso que a Seixonela dizia, né, do repetir, 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 repetir até conseguir, né, virar um hábito. Nós não temos o hábito da gratidão. Eu falo assim, é difícil ver alguém que senta a uma mesa né, de refeição e agradece pela refeição. É muito difícil. É muito difícil alguém agradecer pelo seu trabalho. Nossa, eu tenho um trabalho, obrigado, meu Deus. Pode ser que seu trabalho não seja o melhor. Pode ser que você tenha a capacidade de conseguir outro melhor. Pode ser que você consiga outro melhor. Mas enquanto eu não consigo, o que eu tenho é aquele. E que talvez em algum momento da minha vida eu pedi muito a Deus para ter aquilo. Que hoje eu não valorizo. Que hoje eu reclamo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que. Eu tenho que estar com aquelas pessoas. Quando eu estava no mundo espiritual precisando reencarnar, eu aceitava vir para cá. Agora, ninguém presta, ninguém é bom, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então a gente é insatisfeito e a gente está numa guerra interna. Por isso que a gente não busca, né? Fala assim, todo mundo fala, Jesus falava muito da paz, né? A paz de Deus. Eu não dou a paz do mundo, eu dou a paz de Deus. O dia que a gente estiver em paz, né, até tem uma pergunta que a gente vai responder aí em algum momento. Há uma pergunta dessa. A ansiedade, né? Um dos termos, ele fala assim, por que a gente é ansioso? Tem uma ansiedade que eles falam que é uma doença e tem aquela ansiedade daquela... Parece que está faltando alguma coisa, parece que eu não sei o que vai acontecer. Quer dizer, eu não consigo ficar em paz. Eu estou deitado preocupado com alguma coisa, eu levanto preocupado com alguma coisa. Quando que é que eu vou ter a paz? Quando é que eu vou conseguir ser eu? Né? O ser que sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo, sabe para onde está voltando, por que está fazendo. Né? A gente fala muito, né? Vamos chegar aí ao final do ano. Já se começa a falar, nossa, né? Como passou rápido. E a gente fala assim, por que é que passou rápido? Porque eu não vivi dia a dia. Porque a minha insatisfação por muita coisa faz com que a minha cabeça esteja longe daquilo que está acontecendo. Eu esteja preocupado com outras coisas. Eu esteja preocupado com coisas que talvez não aconteçam. As pessoas falam muito hoje, né? Eu assisto bastante documentários relacionados a isso, né? A neurociência, e eles falam assim, a gente acorda, a primeira coisa que a gente quer fazer é olhar celular. Para entrar no Facebook, para entrar no WhatsApp, para ver uma notícia, o que veio, o que não veio, o que está acontecendo. E aí você vai para o Evangelho e vai em oração, que é o que a gente está estudando no Evangelho, ele fala, qual a primeira coisa que eu deveria fazer ao acordar? Agradecer a Deus pela noite.
Agradecer a Deus pelo dia anterior, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por estar debaixo de um teto, que muitas pessoas não têm, de ter uma cama para dormir, de ter um cobertor, de ter uma roupa, de eu acordar e ter um alimento para fazer, né? Um café da manhã, uma refeição, a hora do almoço, um lanche para levar, ter roupas para vestir, né? Ter um carro na garagem para te levar até o trabalho e dinheiro para se ter todo esse conforto dentro de uma casa, mesmo que às vezes pareça pouco, né? Então aqui eu já falei, enumerei aqui várias coisas que a primeira coisa que eu deveria fazer ao abrir os olhos é agradecer a essas oportunidades. Então, se eu não faço isso, e se eu estou insatisfeito com a minha vida, significa que eu sou ingrato. Eu não tenho gratidão por tudo aquilo que eu tenho. Eu estou mais preocupado em detalhar que alguma coisa me falta. Que eu nem sei se seria importante para a minha vida. Se seria bom para mim. Eu só sei que quero e não tá bom, né? Então, levando para o lado desse, né, da ingratidão, nós deveríamos acostumar a repetir, a buscar todos os dias agradecer por tudo. E fazer uma revisão, né, antes de deitar lá, né, antes de dormir, larga o celular um pouquinho e busca na mente por quais coisas eu sou grato que algum dia eu não tinha e hoje tenho. Quais coisas foram que em algum momento eu pedi a Deus para ter e hoje tenho? Né? A gente vai ver, no mínimo, umas 5 coisas a gente vai ter para lembrar, se quiser buscar na mente, né? Se quiser, na verdade, fazer isso. Olha, por que é que eu sou grato? Quais são as coisas que eu tenho hoje que em algum dia eu falei para Deus que eu queria muito ter aquilo e hoje tenho? E não lembro mais que um dia pedi, né? Faz um exame de consciência, põe no papel e começa, né, criar essa ideia, criar como algo comum na minha vida agradecer. Ser grato, né? Aquela pessoa, eu nunca vou esquecer, né? Assim, ele é falecido, foi um técnico aí de futebol, que uma vez entrevistaram ele, o Tele Santana, e falou para ele, o que você gostaria de pedir a Deus? Ele falou para Deus, eu não peço mais nada, eu sou grato por tudo o que eu tenho na minha vida. Ele falou assim, poucas pessoas você vê isso. Ah, se você perguntar para a pessoa, o que você gostaria de ter? Ela vai enumerar um monte de coisas que ela gostaria. Ela entende que não tem. Mas se fizer o contrário, por quais coisas você é grato? Busque na sua mente, desde que você nasceu, quantas coisas você conseguiu daquelas que você um dia pediu a Deus. Vai aparecer bastante coisa aí. Acho que eu até falei isso aqui outro dia. Imagine se você amanhã acordar só com as coisas que você agradece, né? Então, você vê que a gente quase nem ia acordar com nada, né? Talvez nem acordar. Mas Isso. é um caso de se pensar. Tem que sempre estar agradecendo mesmo. Você falou assim, às vezes as pessoas estão preocupadas com uma doença e quer muito viver, né? É, E depois que passa, como diz, não é capaz de agradecer porque em algum momento ela pediu para ficar, né? que Sair da. no Gota de Paz tem a passagem aqui, né? Que Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, né? Sim. Aí já se vê, né? Que tem. Né? Então fica aí a dica da gratidão, né? Do agradecer. Não, como você falou, não se preocupar pelo que as pessoas não me agradecem, mas se eu tenho agradecido por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que eu pedi, por tudo aquilo que um dia eu quis e com certeza hoje eu tenho. Então dá para se fazer esse exame. Vamos iniciar com as preces, então? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo essas correntes espirituais
que nos auxiliem, pedindo a todos os seres que vêm nos visitar para que possam nos auxiliar nesse estudo do Evangelho nesta noite, que aqui nós possamos fazer isso, né? Agradecer, ter a gratidão por tudo que temos e assim pedir essas correntes espirituais nos auxiliem para que a gente possa aprender um pouco mais nessa noite e com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos dando início ao nosso Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Então, pessoal, hoje a gente não vai fazer a pergunta do seguidor, a gente vai dar continuidade no Evangelho, que faz algumas semanas que a gente não faz, mas lembrando, né, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta sobre Espiritismo, sobre algum fato corriqueiro noticiado pela imprensa, ver sobre a ótica espírita, né, é só nos passar aqui, né, no direct, né, no meu pessoal, no do Oswaldo, qualquer meio que vocês conseguirem se comunicar com a gente, que a gente vai voltar semana que vem sempre elucidar essas questões, tá bom? E hoje a gente vai tentar concluir o capítulo 27, Não, ainda tem tem alguma. o 22 e depois tem o 23 ainda, né? Isso. A gente vai ver aqui nas instruções dos Espíritos, capítulo 27, qual a maneira correta de a gente orar, tá? Daí o Oswaldo vai discorrer aqui sobre essa parte do Evangelho, como que a gente tem que fazer nossas preces. Na verdade, a gente está, né, no capítulo 27, que é o último capítulo de estudo, e depois vem o capítulo das orações, que também a gente vai estudar, porque é bastante interessante, né, a forma que Allan Kardec colocou sobre as orações. Mas esse item 22, a gente tinha acabado de falar aí no Gotas de Paz. Então, nós vamos para o capítulo 27, para as instruções dos Espíritos. E a ideia do Evangelho é você estudar um capítulo e trazer as elucidações que Allan Kardec, na verdade, trouxe, né? Que ele conseguiu com o que os espíritos explicaram sobre um assunto. E depois, no final, sempre ele pega, para elucidar aquilo, ele chama de uma passagem, né? Que você sempre usou o termo, uma psicografia, né, uma carta que ele recebeu, que veio de algum centro espírita espalhado pelo mundo, onde ali, sobre aquele tema que ele coloca no capítulo, ele pega uma passagem de um espírito trazendo alguma informação sobre aquele tema. Então, nas instruções dos espíritos, o de hoje ele é a maneira de orar. E foi trazido por um espírito que é V. Monod, que foi passada essa mensagem em Bordeaux no ano de 1862. Né? Então, ela veio na França, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. Uma mensagem de um espírito. Allan Kardec procurou não colocar o nome do médium, só o nome do espírito que passou a mensagem. De várias mensagens que ele recebeu, ele escolheu uma. Ele falou que podia pôr muito mais, mas uma era o suficiente. Então, o item 22 ele começa assim. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. A gente acabou de falar ali, né? De quando a gente pega o celular, acorda e já vai tateando um criado mudo, alguma banquetinha que tem do lado, procurando o celular já para catar e já começar a entrar no celular. Falando,
o primeiro dever de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno da vida ativa. Interessante que ele fala a vida ativa de cada dia. A gente deita, né, e descansa o corpo e a gente dorme. Quando a gente acorda, ele fala assim, né, qual é o primeiro, tem uma pergunta, né, qual é a primeira coisa que se faz quando acorda de manhã? Eu falo, abre os olhos, né? E é isso, na verdade, se abrir os olhos, você se despertou, ele fala assim, qual deve ser o primeiro ato? Fazer uma prece. Aí ele continua dizendo, quase todos oram, né? Todo mundo faz uma oração. Ele falou, mas poucos sabem orar. Aí ele faz uma pergunta. Que importância terão perante Deus as frases que juntais umas às outras, sem compreender o que dizeis, ou o que dizeis, por ser vosso hábito e um dever que cumpris, apenas por ser um hábito, porque eu tenho que fazer oração, né? É um dever que eu tenho que cumprir. E ele falou assim, como todo dever vos peço. Tem muita gente que faz oração, não porque ele faz a oração, mas porque ele acha que é uma obrigação fazer uma oração. Então aí ele tem que fazer uma oração mesmo. E aí, como ele diz, que oração ele faz? Ele junta uma palavra na outra, ele pega já uma prece mais ou menos pronta e faz. Aí ele diz assim, a prece do cristão, do espírita, ou de qualquer outro culto, deve ser feita logo ao acordar, quando o espírito retomou o domínio do corpo após o sono. Aí a gente tinha falado ali, né, no Gotas de Paz. Ela deve elevar-se em agradecimento aos pés da majestade divina com humildade, né, ou seja, pés de Deus com humildade, do fundo da alma, agradecendo todos os benefícios recebidos até aquele dia. A gente tinha falado ali, né? Quanta coisa ao longo do tempo, desde que eu nasci até hoje, quantas coisas eu tenho para agradecer, ou que eu quis, que eu pedi, que eu não tinha, né? Quantas coisas. Então, diz assim, agradecendo todos os benefícios recebidos até aquele dia. Como a gente falou, às vezes a gente está brigando por uma coisa que a gente não tem. Mas ele fala, a gente deveria agradecer por todos os benefícios que conseguiu até aquele momento. Pela noite transcorrida, durante a qual vos foi permitido. Aí ele fala aqui uma coisa, é um ensinamento que o Espiritismo traz, ele fala, tanto que nós deveríamos fazer uma prece ao deitar-se, e aqui ele está falando do acordar, de Deus ter permitido que, embora inconscientemente, a gente ir até junto de nossos amigos, nossos guias, para renovar ao contato com ele forças e confiança. Muitas vezes a gente não percebe. Eu falei, por a gente estar ali, às vezes, preso a coisas preocupantes, né? Ansiedade, preocupação com o futuro, buscando coisas, às vezes, que não tem. Ele fala que, naquilo que a gente falou nas últimas semanas sobre anjo da guarda, e a gente falou dos espíritos familiares, protetores, os afeiçoados, aqueles que fazem parte da nossa vida, ele fala aqui, o Espiritismo fala, que a gente tem oportunidade durante o sono, durante o dormir, de ter contato com esses seres. E muitas das vezes eles vêm para nos auxiliar naquilo que nos está preocupando. Em algo que muitas vezes está acontecendo, e muitas das vezes a gente não acha a solução, né? Em muitas coisas, ele fala, ao dormir, eu posso deixar meu corpo físico ali na cama e ir ter contato com os seres para receber uma orientação. Então ele fala assim, deveria agradecer a oportunidade de ter ido até os amigos, os guias, para renovar ao contato com eles forças e confiança. Aí ele continua dizendo, a prece deve elevar-se humilde aos pés de Deus, para lhe confessar a vossa fraqueza, pedir amparo, indulgência e misericórdia. Né? A gente falou da indulgência outro dia, né? O que é indulgência? Para que Deus tenha misericórdia dos meus erros, que eu sou sim capaz de errar. Aí ele continua dizendo, ela deve ser profunda,
às vezes a gente faz, né? Ela repete umas palavras e vai embora, né? Às vezes fala assim, tem gente que começa a fazer oração e dorme, nem termina uma oração. Tem gente que sai caminhando, comendo e vai para o trabalho, às vezes não termina também uma oração. Então, ela deve ser profunda, pois é vossa alma que deve se elevar em direção ao Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no tábor e chegar a ela, né, a Deus branca e radiosa, de esperança e de amor. Quer dizer, quem que consegue fazer uma oração do fundo da alma? E eu já falei aqui, a gente só faz uma oração do fundo da alma quando a gente está no fundo do poço. Quando a gente não tem mais nada de expectativa. Daí você busca uma força ali dentro e faz, na verdade, uma oração, né? Aí ele diz assim: vossa prece, ela deve conter o pedido das graças que tendes necessidade. Aí ele complementa, mas as autênticas necessidades. Foi o que eu falei. Muitas das vezes a gente não tem certeza do que a gente quer. Muitas das vezes é difícil, às vezes, pedir coisas a Deus, porque eu não tenho certeza se aquilo me faz bem. Por isso que, às vezes, eu falei ali no Gotas de Paz, que muitas vezes, quando acontece alguma coisa e eu não tenho certeza, ao invés de maldizer e ficar bravo com o que aconteceu, eu deveria agradecer a Deus, porque eu não sei o que Deus está querendo comigo. Se aquilo é importante para mim, eu só estou já antecipando meu pouco conhecimento para dizer que aquilo não é o que eu queria, né? Então ele diz assim, que a minha prece ela deve conter as graças que eu preciso, que eu tenho necessidade, mas as verdadeiras, as autênticas necessidades. Aí ele ensina uma outra coisa aqui, né? Ele diz, é inútil pedir a Deus para encurtar vossas provas. Ele não vai fazer isso, né? Para vos dar alegrias e riquezas. Isso também ele não vai dar. Por isso que a gente falou, a gente tem que saber que muitas vezes de Deus virão provas, sim, para o meu fortalecimento, né, para a minha evolução. Então, está difícil a minha prova, tira. Ela não vai tirar. Por isso que às vezes é ensinado, às vezes não, né? Já foi ensinado que ao invés de eu pedir para tirar as pedras do caminho, né, eles usam o termo reforce meus pés. Ao invés de eu pedir para tirar o fardo que eu vou carregar no ombro, para fortalecer os meus braços, né? Então, a gente precisa saber o que pedir a Deus, né? Aí ele diz assim, pede a Deus para vos conceder os bens mais preciosos. Paciência, resignação e fé. Paciência, né? Para entender. Resignação, para saber, não, isso eu preciso passar, é necessário. E fé, né? Acreditar que eu vou passar, que eu vou conseguir, que eu vou vencer. Quer dizer, isso, ao invés de pedir para tirar as provas, pedir paciência, resignação e fé. Ele diz assim, não deveis dizer, como acontece com muitos entre vós, não vale a pena orar uma vez que Deus não me atende. A gente respondeu, né, como pergunta de um seguidor nosso, falando isso. Deus não me atende, por que parece que às vezes eu faço oração e Deus não me atende? Ele diz assim, que pedis a Deus na maior parte das vezes? Já lembrastes de pedir-lhe vossa melhoria moral? Ele fala, não. Poucas vezes o fazeis. Contudo, estáis sempre pedindo sucesso em vossos empreendimentos na terra e frequentemente dizeis, Deus não se ocupa conosco. Se eu fizesse, não haveria tantas injustiças. Né? As pessoas começam a entender se Deus existe ou não existe pela quantidade de injustiça que acontece na terra, como parecendo que Deus não está nem aí com nada. Aí ele diz aqui, usando os termos, né? Insensatos, ingratos. Se analisasseis honestamente o fundo de vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmo o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Então ele diz assim, muitas das vezes a gente pede a Deus alguma coisa para dizer que está acontecendo algo de ruim na minha vida, mas eu não percebo que aquele algo de ruim que está acontecendo na minha vida fui eu mesmo que causei. Por impaciência, muitas das vezes, por ansiedade, por querer alguma coisa que você não tem certeza se deveria, se teria
necessidade ou não, e eu peço. E depois eu percebo o quê? Que aquilo me traz mais problemas do que alegrias. Então ele fala, né? Você encontraria dentro de você mesmo o motivo das coisas estarem acontecendo. Encontrarias quase sempre em vós mesmo no ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Ele diz assim: pedi antes de todas as coisas vossa melhoria, e vereis que imensidão de graças e de consolações derramarão entre vós. Deveis orar sempre, sem que para isso. Esse eu acho que assim, um ensinamento muito bonito. Às vezes as pessoas acham que para orar a gente precisa orar na igreja, a gente precisa ter um altar, precisa ter uma imagem, precisa ter um crucifixo, né? Precisa ter isso ou aquilo. Ele diz assim: nós devemos orar sempre, sem que para isso seja preciso recolher-vos ao vosso oratório ou vos exibir de joelhos nas praças públicas. Nem todas as orações precisam ser de joelhos, nem todas as orações precisam ser num local apropriado. Aí ele diz assim: durante a jornada diária de trabalho, a prece deve constar como parte do cumprimento dos vossos deveres, qualquer que seja a natureza deles e sem exceção. Então ele diz assim: eu estou ali trabalhando, né? Se a gente for essa pessoa que a gente falou do Gotas de Paz de Gratidão e que pensa em Deus, eu estou ali trabalhando e falando, obrigado, Deus, né? Estou aqui sendo importante em algo que eu estou fazendo, isso aqui vai ajudar muitas pessoas, obrigado, né? Que eu consiga fazer melhor o meu trabalho, que eu consiga atender a tudo aquilo que eu preciso atender. Então ele diz assim: eu não preciso ajoelhar, não preciso correr para um oratório. Eu posso levar meu pensamento a Deus enquanto estou caminhando na rua, indo para casa, indo para o almoço, voltando, né? Um tempo que eu estou ali sem fazer nada, leva o pensamento ali, é uma oração, né? Não precisa ser uma oração dita com palavras, mas quando, né, a gente fala assim, estou indo para o trabalho e olho o nascer do sol, nossa, que coisa linda, né? Eu estou ali fazendo uma oração a Deus, vendo a natureza, o canto dos pássaros, uma pessoa que passa perante mim, as pessoas que estão indo para o seu trabalho, umas indo, outras voltando, quer dizer, é uma oração. Você levar o pensamento naquele momento a Deus. Né? A gente precisaria fazer isso, a gente precisaria ter essa intimidade que eu falo às vezes, muitas vezes, que a gente deveria ter com Deus. Aí ele diz assim: não é um ato de reconhecimento. Elevar o vosso pensamento a Deus quando uma felicidade vos chega. A gente falou no Gotas de Paz agora. Ele diz assim: um acidente é evitado, e muitas das vezes a gente não percebe que um acidente foi evitado num algo que não aconteceu do jeito que eu queria. Aí ele diz assim: até mesmo quando uma contrariedade vos atinja somente de leve, né? O carro veio e raspou meu carro. Em vez de brigar pelo raspão no carro, obrigado Deus, né? Poderia ter sido um acidente pior. Não, eu vou ver o que aconteceu, qual o prejuízo que eu levei naquilo que aconteceu só de leve. Então ele diz assim: portanto, deveis sempre agradecer em pensamento. Ele diz aqui: sede abençoado meu Pai. Quer dizer, é a gratidão, abençoando, né? Dizendo que Deus me abençoou. Sede abençoado, meu Deus. Ele diz assim: não é um ato de arrependimento, humilhar-vos diante de Deus, ele usa aqui o termo juiz supremo, quando sentirdes que falhastes, ainda por um breve pensamento e dizer: perdoa, meu Pai, pois eu pequei, seja por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. A gente deveria fazer esse exame, né? Quando eu xinguei alguém em pensamento, quando eu maldisse alguma coisa que eu não deveria ao dizer, e já na hora de dizer: Deus, me perdoa, eu estou pecando, eu não estou sendo correto, eu estou errando, eu estou errado, né? Dai-me força para não mais falhar e a coragem de reparar o meu erro. Aqui, esse aqui que a gente falou de reencarnação, que às vezes a gente não percebe. Quantas coisas erradas a gente faz na vida e a gente não percebe? E quantas coisas dessas nós vamos precisar, e muitas das vezes, numa outra vida, voltar para refazer? Se eu tiver a consciência do que eu estou fazendo, do
que está acontecendo, eu começo a fazer isso imediatamente. Tipo, eu não posso fazer isso. Pai, não me deixa eu tomar uma atitude. Quantas brigas seriam evitadas se a gente fizesse isso? Vem um pensamento, eu vou ter que ir lá ter a satisfação com a pessoa. Eu falei, não, Deus, não preciso fazer isso. Vou ficar no meu canto, me perdoa, me dê força, me dê coragem, para eu não, como diz, as pessoas usam, né? Um termo, dai-me paciência, porque se me der força eu arrebento, né? Tem pessoas que usam essa coisa, se me pedir força para Deus naquela hora, sou capaz de arrebentar. Quer dizer, tira esse pensamento, né? Eu vou fazer isso, eu não preciso fazer isso, isso é errado. E dá para corrigir antes, na verdade, de ter feito algo pior. Então ele diz assim, deveis proceder dessa maneira, independente das preces. Ele fala que nós temos que ter preces regulares. Aqui, né, é um termo que se usa desde a antiguidade. Ele fala assim, deveis proceder dessa maneira. Independente das preces regulares da manhã e da noite, ele diz que nós temos que ter preces regulares para fazer. De manhã, quando acorda, e à noite, antes de dormir. E ele usa aqui dos dias consagrados. Tem algumas religiões que usam os dias corretos para você ir na igreja rezar, né? Alguns usam o sábado, por exemplo, da igreja adventista. A maioria dos católicos e dos evangélicos usam o domingo. Em algumas religiões fora do Brasil tem lá o dia certo, o horário certo para fazer. Mas ele fala que nós devemos ter principalmente as preces regulares de manhã e à noite. E também nesses dias, se eu, entender que isso é importante. Como vedes, ele diz assim, a prece pode ser feita a todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção ao vosso trabalho. Porque você falou, a prece não precisa ser de 1 hora. A prece maior deve ser de manhã e à noite, onde eu tenho que colocar ali o agradecimento de tudo, né, os pedidos que eu devo fazer, o pedido de melhoria. Essa prece deve ser longa, à noite e ao amanhecer. Mas ele fala assim, mas ela pode ser feita a todos os instantes sem que isso traga interrupção ao trabalho. Uma levada de pensamento de 30 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos a Deus, ele diz, é uma prece. E assim, ele diz, e se assim o fizerdes, ela o santificará, ou seja, ela vai valer, ela vai ter motivo de ser, algo acontecer. Aí ele encerra assim, acreditais que apenas um desses pensamentos partindo do coração, dessa forma que a gente falou, de fazer curtinha ali, naquele momento que as coisas aconteceram, numa elevação, na hora que recebeu uma notícia, já leva o pensamento a Deus e diz assim, acreditais que apenas um desses pensamentos, partindo do coração, ele diz, é mais ouvido por Deus do que as longas preces ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinada. As quais a hora convencionada vos lembra automaticamente que chegou o momento da prece. Aí você fala assim, agora é horário de fazer prece. Eu vou lá e faço prece. Mas você não tem nada que falar na prece. Aí você faz uma prece mecânica. Falou, quando algo acontece, é o melhor momento para você levar o seu pensamento a Deus. Seja para agradecer por algo que aconteceu, seja por uma necessidade, né? Deus, eu estou pecando, Deus, eu estou errando. Olha, Deus, eu estava aqui pensando bobagem, né? Pensando em fazer uma bobagem, fazer besteira. Me tira desse caminho, me ajuda, me auxilia, não deixa com que eu faça isso. Chegou uma coisa, aconteceu uma coisa, na hora leva, Deus, obrigado pelo que está acontecendo, obrigado mesmo. Ou seja, não vai precisar passar o dia, você esquecer, passar anos e anos, você esquecer de agradecer, né? De ter a gratidão. Então ele fala assim, às vezes, durante o trabalho, sem interromper o trabalho, levar o pensamento a Deus em muitos momentos, quer dizer, ter um contato diário com Deus, ter Deus na mente o tempo todo, para não fazer coisas erradas e para fazer as coisas certas. Sim, é isso aí. Maneira simples, né? Uma coisa simples, né? Não precisa nada elaborado, nada feitado em nenhum lugar específico, né? Fazer do coração, simplesmente isso só, né? De coração, que nem falou, de simples, né? Sem, como ele falou, inventar, criar um monte de palavras montuadas juntas, é só levar, olha, Deus, obrigado. Suficiente. Isso, uma conversa. Mas é isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar então. Vamos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, por essas palavras do Gotas de Paz, do nosso Evangelho, e bastante
interessante que tanto o Gotas de Paz quanto o Evangelho eles se complementaram, coisas que foram faladas no Gotas de Paz apareceram também no Evangelho, como a gente disse, sem perguntas, seguindo o Evangelho, quanta coisa a gente conseguiu aprender na noite de hoje. E que nós possamos levar isso para o nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. E assim pedindo a essas correntes espirituais que estão aqui hoje para nos auxiliar, que estão nos visitando, que estão participando do nosso Evangelho, nos auxiliando em tudo aquilo que nós precisamos, todas essas correntes que vêm nos trazer conforto, paz, vêm nos auxiliar, nós vamos elevar o nosso pensamento a elas, pedindo a Deus, a Jesus, nosso auxílio, para que nos auxilie, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas segundo a necessidade de cada um, pedindo aos correntes passistas nos auxiliarem em tudo aquilo que nós necessitamos, como foi dito na oração, as nossas verdadeiras necessidades. Lembrar das irmãzinhas que ainda estão em tratamento, nossa irmãzinha Ivete Ruiz, nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que ainda necessita do tratamento material, também do tratamento espiritual, que possam os médicos do espaço, as correntes médicas auxiliar os médicos da matéria, também visitando os recintos onde elas se encontram, fazendo ali passe espiritual, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Todos aqueles que também tiverem aí o seu problema, levem o seu pensamento a Deus, a Jesus. Aproveite esse momento que essas correntes espirituais estão nos auxiliando. Peça a Deus, a Jesus, a esses bons espíritos, tudo aquilo que seja importante para a sua vida, tirando as dores, auxiliando nas doenças, em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus e Jesus. Se também alguém, lembrar de alguém que não está presente neste momento, nessa live, mas que entende que essa pessoa também precisa, leve o seu pensamento ao recinto desse irmãozinho, o seu problema, para que essas correntes também possam aproveitar esse momento e fazer uma visita em todos os recintos daqueles seres necessitados, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos neste momento auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente nesse momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus
e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Aí. Isso aí, Oswaldo. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus ficam com todos. E até segunda-feira que vem. Até mais, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Uma boa semana a você, uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos Até nós. mais. Que assim seja.